Nós convidamos a igreja para a abertura da palavra, a abertura do livro no texto de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, nós encontramos aí uma parábola chamada a parábola dos trabalhadores da vinha, e é sobre essa parábola que nós vamos meditar nesta noite. Vamos ler do verso 1 até o verso 16, que consta no capítulo 20. Vamos ler o verso 1 ao 16, mesmo assentados, como todos estamos aí, todos estão, nós vamos ler esse texto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vocês também vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Deus assim nos permita e nos abençoe ao meditarmos na sua palavra, palavra de vida, lição para a existência, lição para o viver. Esta parábola situa-se no livro de Mateus, tão somente aqui nós o encontramos, e nos parece que o propósito disso é uma fala direta ao povo de Israel, ao povo judeu. Nós sabemos que Israel vivia questionando o fato de Jesus ter um discurso meio esquisito, dele ter uma pregação meio estranha, quase que dando a entender de uma certa abertura para povos de outras línguas, de outros lugares, de outras regiões, os chamados gentios. E nesse aspecto não era algo muito desejado, essa postura de Jesus àqueles que o ouviam. É interessante que nós atentemos o seguinte: Jesus está falando ao seu povo, ele está falando aos seus, à nação de Israel. Como diz o Evangelho de João, ele veio para os seus, né? Então ele está falando a este povo. Isto também trazia ao coração desta nação algumas dúvidas a respeito de Jesus.
Será que por conta desse seu discurso seria ele, na verdade, aquele a quem nós esperamos? Se atentarmos e observarmos em alguns episódios do Evangelho, na vida de Jesus, nós observaremos muitas questões assim, né? Há dias atrás, nós estudamos na quarta-feira, na nossa reunião de oração, a respeito da recepção, do acolhimento, e meditávamos na oportunidade quando Jesus voltou à sua terra, aos seus, e estando lá foi questionado, muitas pessoas perguntavam: quem é este que fala conosco? Quem é ele que fala desta maneira? Quem lhe deu, portanto, esta autoridade ou este poder? Quem é este que está diante de nós? Nós o conhecemos, na verdade, mas por que essa mudança no seu comportamento, na sua existência? Então, essas coisas traziam bastante dúvida ao coração das pessoas que ouviam, o povo de Israel. Os seus próprios discípulos, em determinado momento, começaram também a perguntar: quem é este que até o mar ouve a sua voz, né? Quem é este que tem tamanha autoridade sobre as forças da natureza? Quem é este? Ou mesmo João Batista, aquele que foi o seu predecessor, que aparou as arestas, que abriu os caminhos para a chegada de Jesus com a sua pregação, e certa vez mandou seus discípulos perguntar a Jesus: tu és aquele que deveríamos esperar ou precisaremos aguardar outro? Então nós podemos perceber que há muitas dúvidas no coração deste povo, porque eles tinham uma expectativa diferente daquilo que eles estavam ouvindo, daquilo que eles estavam atentando, daquilo que eles estavam vendo. Na verdade, diz o testemunho das Escrituras a respeito de Jesus, é que ele era alguém muito coerente entre palavra, atitude, comportamento, pensamentos, valores, ideias, e todos estes eram sempre diferentes ou não atendiam às expectativas da maior parte das pessoas, da maior parte daqueles. Isto também, de certa forma, faz com que algumas dúvidas venham a nós, não mais a respeito de Jesus. É notório que Jesus é reconhecido como Filho de Deus por boa parte, por uma parcela, digamos até representativa da população mundial. Mas também a nós vêm certas dúvidas quando nós pensamos a respeito daqueles que, de alguma maneira, receberam a responsabilidade do Senhor Jesus para continuar os seus projetos, para continuar a sua obra. Estamos falando dos seus discípulos, estamos falando da sua igreja. Muitas vezes também vêm a nós alguns questionamentos assim. Muitas vezes vêm ao nosso coração questionamentos que, estando, nós desejamos, quem sabe, sair. Não estando, procurando, às vezes nós colocamos sobre uma balança, começamos a identificar isto e aquilo, para saber se é possível, se nós podemos fazer parte, se é esta, portanto, a porta que devemos entrar, se são esses verdadeiramente os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo. Então, irmãos, é algo que vai perdurar e vai continuar até a volta do Senhor, até o seu retorno, até o seu regresso. Por certo, dúvidas assim estarão presentes, mas nunca, em momento algum, do coração, onde essas dúvidas, quando essas dúvidas estiveram no coração humano, elas ficaram sem respostas ou sem direcionamento. E é isso que Jesus, de alguma maneira, está nos ajudando ao trazer para nós esta parábola, a parábola da vinha. Então vamos meditar um pouco a respeito dela, daquilo que ela nos transmite. Em primeiro lugar, que esse texto nos ensina a respeito da vinha, é que ela é comparada
ao reino de Deus. Então é uma primeira informação muito importante. Ao lermos a respeito da vinha e daquilo que está sendo dito, é importante que nós entendamos que Jesus está falando ali do seu reino, dos seus súditos, dos seus seguidores, dos seus discípulos. Ele está falando daqueles que compõem, daqueles que assumiram um compromisso com Ele. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei. Lembra-se das palavras de Tomé? Deus meu, Rei meu. Esse compromisso que nós assumimos e que as pessoas assumem e que, na verdade, caracterizam este grupo, este povo, este lugar que está sendo, de alguma maneira, referido aqui nesta parábola da vinha. Então, este lugar é um lugar de serviço. Primeira informação, ideia que nós precisamos aprender daquilo que Jesus fala da vinha, deste campo, fala da igreja do Senhor Jesus, do reino de Deus. Não há como conceber a igreja do Senhor, o reino de Deus, sem o serviço. É um lugar onde devemos estar dispostos a dar o que temos, servir. É isto que nós lemos nesse trecho. Devemos dar o que temos, devemos compartilhar, devemos dividir, devemos passar ao semelhante, ao próximo, às pessoas, aquilo que nós temos. Vejam só, do texto lido, dá para a gente fazer alguma análise no sentido de que devemos dar uma quantidade X ou Y? Não, não é isto o que o texto está nos dizendo. Ele está dizendo que ele saiu pela manhã, de madrugada, o chefe daquela vinha, o dono daquele campo, daquela lavoura, e requisitou trabalhadores. E acertou com eles uma renda, um reconhecimento, um valor, um prêmio. E disse a eles: vão trabalhar na minha vinha. Também é a mesma coisa em relação àqueles a quem esse mesmo dono encontrou às 5 horas da tarde, já no final do dia, já no escurecer, no final da jornada, dizendo para esses: venham trabalhar na minha vinda. Segundo o texto, portanto, não há uma preocupação com o tamanho, com a quantidade do que se tem. Sempre há o que fazer. Sempre há o que fazer. Queridos irmãos, é importante que isso esteja bastante tranquilo e claro no nosso coração. Não importa o que você tem, não importa o que você aprendeu, não importa como você foi formado, como você foi desenvolvido na sua vida, não importa o que você recebeu ao longo do tempo, tudo o que você tem deve ser colocado à disposição do Senhor da vinha, do administrador da vinha, que aparece também aí no texto, se os irmãos prestarem atenção. Sempre há o que fazer com o que se tem. Certa vez, procurado por um casal que desejava batizar, estou falando da minha experiência, batizar seu filho recém-nascido na igreja em que estávamos, porque ele recebera o batismo naquela comunidade em que estávamos. Ele entendia a importância de batizar o seu filho naquela comunidade em que estávamos, e por curiosidade comecei a conversar com ele, porque poucas vezes o via na comunidade em que estávamos. Poucas vezes. Eu passei mais de 1 ano naquele lugar, e se o vi meia vez, foi muito. Sabe quando eu vi? Quando eu fui à sua casa. Eu vi quando eu fui à casa de seus pais, mas nunca o vi na igreja. E um dia ele bateu a porta, lá da sala pastoral, me perguntando: pastor, o senhor batiza o meu filho? Acabou de nascer. Falei: ótimo, vamos batizar o seu filho. Mas vamos conversar um pouco antes, por favor. Me dê esse tempo para que nós conversemos e
nós meditemos um pouco nesse seu pedido, no pedido da sua esposa. Nós devemos conversar antes. Eu perguntei a ele: você acha isso importante? Sim, pastor. Eu fui batizado pelos meus pais aqui. Eu quero, portanto, dar sequência a este agir. Eu acho importante como achou os meus pais quando me batizou nesta igreja. Você acha mesmo isso importante? Sim, pastor, disse ele. Então me responda 2 perguntas, por favor. Se todos os membros desta comunidade a quem você quer batizar o seu filho, fosse como você desenvolve o seu ministério nesse lugar que você acha importante, como seria este lugar? Primeira coisa que eu falei, você acha que ele teria uma residência própria, uma sede própria? Teria um lugar para essas pessoas se reunirem? O que você acha? Pois bem, se de alguma maneira isso fosse possível, se este lugar, esta igreja que você entende ser importante, tivesse esse lugar, estas paredes, esse prédio, enfim, esse lugar para que eles pudessem congregar, mas não tivesse ninguém, fosse um prédio abandonado, o que você acha? Se todos fizessem como você faz, porque de certa maneira, este lugar, esta propriedade que você diz ser tão importante para a sua história, para a vida dos seus pais, para a sua vida, e que você quer que seja também para os seus filhos, não te vê há muito tempo. Você não entra nem sai deste lugar. Você não faz isso e aquilo. Então, o que seria deste lugar se todos os membros que compõem esta comunidade, como você, fizessem da mesma maneira? Aí ele parou um pouquinho, saiu dali, antes dizendo o seguinte: tá bom, pastor, eu vou pensar melhor. Enquanto eu estive lá, nunca mais ele voltou. Ele continuou, portanto, com a sua maneira de ser, com a sua prática, com a sua forma de agir. Certa vez, Jesus disse que se a nossa casa estiver vazia, ela pode ser ocupada por aproveitadores. Mateus 12, versículos 43 a 45, é o espaço onde Jesus está dizendo a respeito da estratégia de Satanás. E falando assim aos seus discípulos, ele diz que se nós deixarmos a casa vazia, se nós não fizermos nada, deixarmos ela desocupada, ela vai ser firmeza, fundamento para aquele ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Nós não podemos deixar a casa vazia. Seja ela um edifício feito com 4 paredes, com massa, com concreto, seja a nossa mente, seja o nosso coração. Portanto, a vinha do Senhor é um lugar de servir, é um lugar de serviço. Irmãos, nós não prestamos serviço a nós mesmos, né? Nós prestamos serviço a alguém, nós prestamos serviço para alguém, por alguém. Então isso é muito belo, que o Senhor Jesus tenha dito aos seus discípulos palavras tais, porque a partir disso, nós começamos a identificar como é a vinha do Senhor, nós começamos a identificar como é o reino de Deus, nós começamos a identificar como é a igreja, casa de Deus. Ela não pode, de forma alguma, expressar uma identidade que não seja a do reino, que não seja a da vinha. Este é um primeiro ponto muito importante que nós queremos compartilhar com os irmãos. Mas ainda o texto nos diz: é um lugar onde o serviço é ou está estabelecido. O que isto quer dizer? Outra característica do reino ou da igreja é que o tipo de serviço que será feito está estabelecido. Isto quer dizer
que não adianta eu querer fazer algo diferente. Não vai ser bom. Eu sei que nós muitas vezes temos um comportamento assim: eu nunca vou dizer não para o Senhor. Aquilo que alguém pedir para eu fazer, eu vou fazer. Mas eu gostaria que nesta noite nós pensássemos de uma maneira conduzida pelo texto aqui. Onde esses trabalhadores iriam trabalhar? Numa lavoura, numa vinha de quê? O que é uma vinha? Literalmente falando, uma plantação de uva. Não adiantaria mandar para lá trabalhadores que não conhecessem a plantação de uva, que não conhecessem o tipo de fruto que essa plantação poderia dar, que não conhecesse o tipo de terra que é necessário para plantar vinha, para plantar uvas, parreiras, enfim, como nós chamamos nos nossos dias. Não adianta eu querer dar um jeito, não adianta eu querer fazer de outra maneira. Esse trabalhador precisaria, portanto, conhecer duas coisas muito importantes: o local onde ele deveria trabalhar e o dono desse local onde ele deveria trabalhar. Porque senão ele correria o risco de não trazer para este dono aquilo que ele estava pedindo. Todos os trabalhadores que são elencados aí, o da madrugada, o do meio-dia, o da última hora ou da 12ª hora, como nós ouvimos aí, todos eles haveriam de trabalhar naquela vinha, assim como a igreja não pode ser confundida com um partido político, ou com um clube social, ou com um clube de esportes, de futebol, com uma empresa, como uma indústria, como um comércio. A igreja é a igreja, e a igreja representa a vinha, e a igreja representa o reino de Deus. É que o Senhor está dizendo aqui nesse texto: o reino de Deus é semelhante a uma vinha. Talvez nós questionemos muito aquilo que é feito ao longo do tempo, ao longo da história, nos nossos dias, através desse corpo, desta entidade que se chama Igreja do Senhor Jesus. Isto, na verdade, não cabe aos trabalhadores. Vejam só o que o texto vai dizendo: o trabalhador ou o dono da vinha saiu de madrugada, saiu às 3, na 3ª hora, saiu na 6ª hora, saiu na 9ª hora, saiu na 12ª hora, e foi chamando, foi convocando e foi pedindo que essas pessoas trabalhassem na vinha. Isso também significa que eu não posso fazer o que quiser e na hora que eu bem entender. Uma experiência pessoal, mais uma vez, me permitam, irmãos. Há 5 anos atrás, eu pensava que ao final destes 5 anos, portanto, o final desses 5 anos se completa no final deste ano, eu jubilaria. Há 5 anos atrás. Isso virou até uma certa gozação em casa, porque quando o pessoal começava a falar: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então logo o pessoal lembrava: daqui a 5 anos, né? Eu sempre dizia para eles: não, agora não dá para a gente fazer isso, daqui a 5 anos a gente vai fazer. A minha expectativa era que no final desses 5 anos eu pudesse completar a minha carreira pastoral, ministério pastoral. Isso não quer dizer que no meu coração havia o entendimento de que eu não trabalharia mais na vinha. Eu trabalharia na vinha, mas não mais no ministério pastoral. Eu estava convicto disso, estava certo disso. Mas o que aconteceu no final do ano passado? O que aconteceu na nossa igreja no final do ano passado? Talvez poucos saibam, talvez ninguém saiba, mas a igreja entendeu, fez lá uma reunião, talvez olhando para o contexto, olhando para o que está se fazendo em torno de nós, para os trabalhadores na nossa pátria, para a legislação que vai mudando, e nos disse assim: olha,
A partir do ano que vem, aprovada, promulgada esta lei na igreja, não mais poderão jubilar com 30 anos de serviço, que é o que eu vou completar aqui. Somente com 35 anos. Isso de maneira optativa, não é? Ou seja, podemos, com 35 anos de ministério pastoral, jubilarmos, se assim desejarmos. Isso, irmãos, vez por outra vem à nossa mente. Que trabalhador que de vez em quando não começa a pensar, eu preciso parar. Especialmente trabalhando 30, 25, 35 anos, né? Eu preciso parar e me dedicar um pouco mais a isso, aquilo, à família, aos filhos. Eu digo para os irmãos que eu também vi minhas filhas crescerem, embora elas estivessem junto da gente. A gente fica sempre com aquele saborzinho, podia ter gozado mais, né? É o que diz aquela canção, né? Poderia ser diferente. E a gente fica pensando assim, mas queridos irmãos, o que aconteceu foi que eu, no final deste ano, não posso mais querendo parar o ministério pastoral. Talvez a IPA de Jundiaí queira isso. Não, o ano que vem nós não queremos mais o pastor Isaías. Mas eu não posso fazer isto. Eu tenho que continuar em algum lugar que abra as portas a partir daí. Porque eu não posso mais fazer isso. Somente aos 75 anos, compulsoriamente. Ou aos 65 anos ou 35 anos de ministério, facultativamente. Então, veja isto. Preste atenção. Isso pode ser compreendido também que a vinha do Senhor não deve requerer ou ter trabalhadores que queiram trabalhar da maneira que quiser. Por exemplo, aqueles trabalhadores que chegaram para o dono da vinha e disseram o seguinte: olha, nós ralamos aqui o nosso couro, nós trabalhamos desde cedo, a sol a pino, nos queimamos. Enquanto que esses aí trabalharam 1 hora, meia hora, amanhã nós vamos fazer igual eles. Nós vamos chegar às 5:30, nós vamos chegar às 5:45, e nós vamos trabalhar esses 5 minutos, essa meia hora, ou essa 1 hora. Necas? Não. Pode continuar vindo pela madrugada. Eu espero vocês aqui de madrugada. Foi o que nós combinamos. Foi o que eu falei para vocês, venham. Irmãos, isso está inserido num contexto político, religioso, social. Os judeus não queriam que os gentios fossem abraçados por Deus. Eles queriam manter o seu status diante do mundo. Agora, se tu és o Salvador, então garanta isto para a gente. Dono da vinha, garanta isto para a gente. Mas não é isso que a gente viu aqui, o dono da vinha colocando para eles. Não, vocês vão continuar trabalhando a jornada inteira. Aqueles vão continuar trabalhando meia jornada. Os outros vão continuar trabalhando 1/8, 1/12, 1/6, 1/5 da jornada. É isto que vai acontecer. É isto que deve acontecer. Então, nós nos lembramos aquilo que a palavra nos ensina. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a partir do 28, diz assim: a uns estabeleceu o Espírito na igreja X, a outros Y, é interessante, o Eduardo falou sobre isso, né? A outros Z, e todos vão fazer X, Y, Z. Mas, Senhor, eu queria fazer o X, eu sou Z, mas eu queria fazer o X. Não, você vai fazer o Z. É isso que Deus nos mostra na sua vinha. Você só vai fazer o X e o Y quando eu estabelecer para você, quando eu disser para você. Então, contente-se, alegre-se, pule, salte, agradeça, porque você vai fazer o Z. Mas prestemos um pouquinho mais de atenção no texto da parábola e voltemos os nossos olhos para o versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. E saindo por volta das 5 horas da tarde,
Encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Por que estivestes desocupados? Irmãos, quando se trata desta vinha, sempre há serviço. Sempre. Deus, portanto, não quer pessoas que não estejam dispostas ao trabalho, seja ele qual for, seja ele como deva ser, a partir do instante que ele estabeleceu para cada um de nós. Este é um convite que o texto nos dá. Aliás, ele diz assim: olha, vocês só vão poder parar de trabalhar quando chegar a noite. Vocês só vão parar de trabalhar quando chegar o inverno, quando não for a safra, quando não for o tempo, que eu estabeleci também. Quando chegar a noite, quando chegar o inverno, quando chegar o tempo que eu estabeleci. E eu estabeleço as estações, eu controlo as estações. Quando chegar esse tempo, você vai parar. Aí você volta aqui. Aliás, diz o texto, mandou quem? O seu mordomo, o seu administrador. Chama esses trabalhadores aqui, porque eu vou dar para eles o salário que eu prometi. Chame-os aqui. Nesses dois pontos, queridos irmãos, nós podemos observar que o dono da vinha realmente trata com muita seriedade as coisas que ele faz. Então, isso é muito interessante, nós que fazemos parte dela. No terceiro, eu queria meditar com os irmãos, falar com os irmãos a respeito do que não é a vinha do Senhor. Não é lugar de privilégios ou justiça humana. Tira da sua mente, tira da sua cabeça, tira do seu coração esta ideia. A vinha do Senhor não é lugar de privilégios nem de justiça humana. Não é lugar de justiça humana. É por isso que um texto como esse não é aceitável facilmente. Por isso, como muitos outros textos das Escrituras, não entra de forma tranquila, né? Nós não engolimos facilmente isso. Mas vamos meditar, irmãos, mesmo que seja assim, vamos meditar nele. Até aqui, então, falamos como é a vinha ou o reino, porque disse o Senhor da vinha que o reino é semelhante a ela. Vamos, então, ver nesse aspecto o que não é, por aquilo que ele nos diz aqui, a vinha, o que não é reino, o que não faz parte, portanto, da característica da vinha. Mas Jesus, para que ficasse bem claro isso, também, então, nos direcionou nesse entendimento. Versículo 10, primeiramente. Não é lugar de privilégios. Vamos lá, versículo 10. Recorram a ele, atentem a ele, por favor. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Então, no seu pensamento, na sua ideia, esses trabalhadores pensavam que receberiam mais do que aqueles que chegaram no final da jornada. Vejam isto, e a sabedoria das Escrituras Sagradas e da mente de Jesus, do coração de Jesus. Talvez, numa lógica nossa, ele deveria chamar os primeiros trabalhadores. Venham vocês primeiros. Vocês que eu convoquei, que eu convidei primeiro, venham aqui. Eu vou pagar para vocês. Mordomo, chama eles. E aí eles viriam e receberiam. Recebendo o que receberam, eles iriam embora. Satisfeitos, pulando, gritando. E quem sabe, quando os últimos recebessem, os primeiros não saberiam o que os últimos receberam, que era o mesmo valor. Jesus, então, inverte a parábola e, diante dos primeiros, ele mostra o que ele deu aos últimos. Isto quer dizer que não haveria diferença entre aquilo que eles receberiam. Isto quer dizer que o estabelecido é que todos receberiam igual. Isto quer dizer que, embora tivesse trabalhado muito, como diz os trabalhadores, a sol, com cansaço, eles receberam o mesmo que os últimos trabalhadores já no ameno do dia, no frescor do dia, tiveram trabalhando.
nós podemos então observar que o que regula, a partir desse texto, o ganho, que o que regula o benefício não é a qualidade pessoal, não é a quantidade do serviço, não é o preparo daquele, mas verdadeiramente é a excelência daquilo que tem. Na verdade, eu diria até outra coisa, queridos irmãos, eu diria que é o compromisso do convite. Aceito. Eu aceito. O primeiro que foi convocado disse: eu aceito. A segunda convocação, os trabalhadores disseram: eu aceito. A terceira convocação, os trabalhadores disseram: eu aceito. A quarta convocação, os trabalhadores disseram: eu aceito. E a última convocação, os trabalhadores disseram: eu aceito. O que garante, portanto, o ganho deles é o vínculo do aceitar. É dizer: eu aceito. O prêmio é o mesmo. Lucas 16, a partir do versículo 19, narra a parábola do rico e o mendigo. Se nós lembrarmos dessa parábola, no final nós vamos observar que lá no reino de Deus, lá nos céus, estava o mendigo, estava Abraão. Diz o texto também da parábola que o mendigo morreu na mendigância, morreu na pobreza, morreu nas suas enfermidades, mas estava lá no seio de Abraão, estava junto com Abraão. Então nós podemos com isso perceber que, embora Abraão, tido como pai da fé, está gozando, nutrindo o mesmo espaço, o mesmo lugar, o mesmo prêmio que aquele mendigo. Era o mesmo lugar. E a última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos do que não é a vinha ou o reino de Deus ou a igreja, não é lugar onde a recompensa é determinada, portanto, pela qualidade ou pela habilidade do servidor, ou a quantidade do serviço, ou o tempo do serviço. Nós somos assim, Deus não. A condição do bem e mal está relacionado ao comprometimento do propósito, diz aí o texto, quando Jesus pergunta para aqueles trabalhadores: por acaso o fato de eu ser bem identifica vocês como maus? Ou o fato de eu ser bem cria em vocês o mal? O fato de eu ser bom cria em vocês, desenvolve em vocês essa condição de mal? De nossa parte, isto passa por uma avaliação adequada do que está estabelecido, queridos irmãos, para cada um de nós. Tipo, me ajude a compreender o que eu devo e o que eu preciso fazer. E para isso, nós temos os trabalhadores para ajudarmos uns aos outros a esta compreensão adequada. E para concluir, o dono da vinha, o administrador, versículo 8, o Senhor Jesus, querem o fruto da vinha. Quanto mais trabalhadores, mais fácil se torna a colheita, a conquista do fruto. Maior será o resultado e melhor será o resultado. Contudo, é importante que nós aprendamos que todos vão fazer uma parcela grande ou pequena na colheita deste fruto. Talvez o trabalhador da 12ª hora seja aquele que só vem ao culto para proporcionar ânimo, encorajamento. Eu vou compartilhar uma historinha real que eu vivi esta semana. Eu, infelizmente, talvez a minha memória recente esteja fraca, isso é um perigo, não é? Mas esta semana, numa das visitas, eu conversando com alguém, a pessoa me disse assim: olha, pastor, eu comecei a notar a falta de fulano e de cicrano na igreja, desse, daquele. Isso me preocupou um pouco. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a mandar e-mail. Está presente quem me falou isto? Não está presente? Ele disse assim: então eu comecei a mandar e-mail. E eu comecei a pensar, ao ler esta parábola, que talvez esse seja comparado ao trabalhador da 12ª hora. Então, a sua presença no centro, no meio da comunidade, entre os irmãos, tem um grande valor. Representa
o completo do fruto que vai ser colhido. Talvez nós não saibamos ir, por exemplo, na praça, como está acontecendo semanalmente aqui por esse período. Talvez nós não saibamos tocar um instrumento, talvez nós não saibamos cantar, enfim, tantas coisas que nós vemos acontecer num culto. Mas a sua presença é renovadora, é inspiradora, é motivadora. Quer ver um teste? Quer ver um teste? Sinceramente, quantos aqui, quando entram aqui e veem a metade do grupo que aqui está presente, ficam diferentes do que ao verem esta quantidade? Levanta a mão. Como? Não foi clara? Então eu vou mudar o percentual. Quantos aqui, ao chegarem aqui e ao verem 10% desse grupo que está presente, se sente diferente, por exemplo, do dia de hoje? Levanta a mão. Fica triste. Eu não estou dizendo que todos vão levantar a mão. Prestaram atenção nisso? Não perguntei. Mas ficou claro que algumas pessoas levantaram a mão. Ficou claro que algumas pessoas se entristeceram. O dono da vinha quer o fruto completo. Ele quer o fruto para si. E esse fruto vai ser adquirido com o trabalho de todos, que sejam simplesmente por se apresentar, por estar presente. Não estou questionando aqui os motivos de muitas ausências, irmãos, de forma alguma. Eu estou trazendo para os irmãos não esta ideia do questionar o porquê esteve ausente, mas o que eu estou dizendo, o efeito da sua presença, o efeito da sua companhia, o efeito da sua, de podermos vislumbrar este ou aquele outro irmão. E é aquilo que aquela irmãzinha disse para mim. Eu não sabia o que fazer. Eu então comecei a mandar e-mail para estes irmãos. Eu não sei se está presente mais uma vez, mas ela disse assim, eu comecei a mandar e-mail porque eu senti falta dela, daquelas pessoas. Então, que isto também nos ajude a entendermos o que o dono da vinha quer, o que representa a vinha, o que ela exige de cada um de nós e o que, de certa maneira, ela proporciona a cada um de nós. E que isso venha pela graça de Deus às nossas vidas. Deus assim nos abençoe. Amém.